Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sobre toda a sua família. Para a nossa meditação de hoje, eu vou ler aqui no livro de São João, no capítulo 21, que nos disse desta maneira: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos. Se você ainda não é inscrito no canal da Igreja Adventista da Promessa Renovada, se inscreva e juntos vamos levar a mensagem da Palavra de Deus. Vivemos em uma sociedade onde as palavras têm sido banalizadas. A palavra amor, justiça, felicidade, entre tantas outras, não tem sido bem definida pela sociedade. Se fala muito, por exemplo, em justiça social. No entanto, nós vivemos em um mundo onde a corrupção campeia a terra. É cada um levando vantagem de um lado. E nesse dia de hoje eu queria pensar com você sobre o que é amor para Jesus. Como Jesus define a palavra amor. Os gregos, por exemplo, eles tinham grande apreço pelas palavras. E palavras como felicidade, amor, justiça, entre tantas outras, era apreciada pelos grandes filósofos da Grécia, onde eles se debruçavam por várias horas para trazer a definição e o entendimento das palavras. Amor, por exemplo, para os gregos, eles dividiram o amor em três partes. Eros, que é o amor romântico, o amor sensual. Philos, que é o amor mais familiar, mais parentesco. E o amor ágape, que é o amor de Deus por nós, em nós. E nós, quando encontramos, lemos as Escrituras Sagradas, quando ela faz menção do amor, o amor a que ela se refere é o amor ágape, é o amor de Deus por nós, em nós. E é com esse amor que nós precisamos de amar a nossa família, amar os nossos irmãos e amar o nosso próximo. Mas o nosso assunto é o que é amor para Jesus. Vamos encontrar como Jesus define a palavra amor. No texto em que li, observa que Jesus, ele faz a seguinte pergunta, e por 3 vezes a um personagem só, ao apóstolo Pedro. Mas, para enfatizar esse assunto, é bom que nós entendamos que ali, naquela reunião, estava Natanael, estava Tomé, estava os filhos de Zebedeu, estava Pedro e mais 2 discípulos. E um dos discípulos nós conseguimos identificar, que é o apóstolo João. O outro nós não identificamos, mas possivelmente seja Tiago, pois quando Jesus chama os primeiros discípulos, ele chama Pedro, Tiago e João. Possivelmente o outro discípulo seria Tiago. Mas é importante que nós analisamos o seguinte: nesta reunião, no meio de todos esses personagens, Jesus se direciona apenas a um: Tu me amas, Pedro? Porque Jesus não perguntou: vocês me amam? Não, exclusivamente a pergunta é a Pedro.
E pelas 3 vezes, Pedro dá as mesmas respostas. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. E Jesus, então, apacenta os meus cordeirinhos. Tu sabes que eu te amo, e Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Tu sabes que eu te amo, e Jesus, mais uma vez, apacenta as minhas ovelhas. O que é amor para Jesus? Amor não é uma resposta de que eu te amo. Amor não é uma palavra que você se direciona a alguém. Amor é uma ação na prática. Por isso Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E até naquele momento ali, Pedro não estava fazendo jus do ministério pelo qual ele foi chamado. Quando ele foi chamado lá na praia, Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. E Jesus já tinha ascendido ao céu, apareceu ali os discípulos pela 3ª vez, e lá estava Pedro pescando. Aonde está o amor pelas almas? É isso que Jesus está querendo saber. Pedro, se tu me amas, onde está o amor que você está tendo pelas almas que estão perecendo? Até aquele momento, Pedro ainda não tinha saído do conforto da pescaria para ir em busca das almas para Jesus. O que é amor para Jesus? Amor para Jesus é a ação e não as palavras. Amor para Jesus é você ter a disposição de dar a sua vida em favor das almas. E até naquele momento, Pedro também não estava disposto em dar a sua vida, pois nós observamos que quando ele foi pressionado para que perguntaram se ele era um dos galileus, a Bíblia conta que Pedro nega Jesus. Notamos então que ali não é demonstrado ainda o amor. Pedro ainda não amava Jesus. Por isso a insistência: tu me amas. Por outro lado, nós encontramos também lá na cruz do Calvário, quando Jesus estava na cruz, ali estava Maria, a sua mãe, a irmã de Maria, Maria Madalena, e havia apenas um discípulo, João, o discípulo do amor. Onde estavam os outros? É a pergunta que eu faço. Onde estavam os outros? Jesus estava ali com estas 4 pessoas apenas. Essa é a grande razão de Jesus estar perguntando: tu me amas? Porque o amor para Jesus é a disposição de você ter a capacidade de dar a sua própria vida. E Pedro ainda não tinha capacidade, ele tinha medo da morte, tinha medo de ser perseguido. Amor é você ter essa disposição de dar a sua própria vida. No ano de 1941, houve um episódio ali na Inglaterra em que, por um acaso, 10 pessoas seriam condenadas à morte. E dessas 10 pessoas, uma delas começou a chorar e começou a dizer: não tira minha vida, porque eu tenho que cuidar da minha mulher, eu tenho que cuidar dos meus filhos. E naquele momento, São Maximiano, ele disse às pessoas que iriam sentenciar a esse homem que chorava: eu dou a minha vida em lugar, liberta ele. E aquele homem então foi liberto e São Maxiano morreu em seu lugar. Aquele homem não era absolutamente nada de São Maximiano, mas ele, vendo aquele homem naquela situação, prestes a morrer, clamando
pela sua mulher e pelos seus filhos que iriam ficar, ele então dá a sua vida em favor daquele homem. Amar para Jesus é dar a vida. E Jesus fez isso na prática. Ele amou-nos de tal forma que a Bíblia diz que ele deu a sua vida em favor, não de uma pessoa justa, não de uma pessoa que estava dentro do seu parentesco, como os judeus, por exemplo. Ele deu a sua vida à humanidade. A você que está me assistindo nesse momento, Jesus deu a vida por você, pelo seu infinito e grande amor. Lá na cruz do Calvário ele estava, e naquele momento ele disse: tudo está consumado. Jesus consumou, Jesus cravou a nossa dívida na cruz do Calvário. Amor para Jesus é a disposição de dar a sua própria vida. O que é amor para Jesus? Amor para Jesus também é você ter compaixão do seu próximo. E quando eu penso em compaixão, eu ilustro com a própria parábola que Jesus conta da história do bom samaritano, onde passava o levita, passava o sacerdote e vê o homem caído, quase moribundo. E muito embora o sacerdote, o levita, representar a instituição religiosa judaica, a Bíblia diz que eles passaram de longe, mas um samaritano teve compaixão e se compadeceu daquele homem. Jesus então faz uma pergunta: qual desses três é o próximo? E a resposta foi enfática: o próximo é aquele que usou de misericórdia, aquele que usou de compaixão. E Jesus então disse: faça isso e viverá. Quem então é o próximo? O próximo é você e eu, que agimos em situações que as pessoas necessitam do nosso auxílio. O próximo sou eu e você, que agimos em situações de pessoas que estão prestes à morte para as auxiliar. O próximo são realmente essas pessoas. E não é para auxiliar apenas pessoas dentro de um contexto religioso ou familiar, mas é para auxiliar qualquer pessoa. A Bíblia diz que Jesus, ele veio a este mundo, ele atendeu a judeus, a gregos, a samaritanos, pessoas que estavam distanciados da comunidade de Israel, como disse o apóstolo São Paulo, sem esperança e sem Deus no mundo. E Jesus vem para unir todas essas pessoas, para juntá-las nos seus braços através do seu infinito amor. Por essa razão, a própria Bíblia narra o convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amor para Jesus é você ter compaixão pelas pessoas. Certa vez Jesus está andando com seus discípulos e várias pessoas estão ali aglomeradas. E Jesus olha, Jesus percebe que elas estão com fome. E o texto é enfático para dizer: e Jesus teve compaixão da multidão. E naquele momento ele abençoa poucas quantidades de pães e sacia a fome daqueles famintos. Amor para Jesus é isso, é a disposição de você ajudar as pessoas que necessitam do seu auxílio. Isso é amor para Jesus.
o que é amor para Jesus. É aquele que tem a capacidade de amar não apenas aqueles que os ama. Nós, como seres humanos, nós gostamos muito de quem gosta de nós. Nós falamos bem de quem fala de nós. Mas amar para Jesus não é isso. Se amardes apenas quem vos ama, que recompensa tereis? Não faz isso os publicanos e pecadores? O que é amor para Jesus? Amor para Jesus é você ter a capacidade, é você ter a disposição de amar até mesmo os seus inimigos. É o que ele ensina no livro de São João, quando disse assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldize, orai pelos que vos perseguem. Note as coisas que Jesus se refere, difíceis de serem feitas, mas não impossíveis, quando o amor de Deus está dentro dos nossos corações. Amar o inimigo. O que é amor para Jesus é essa disposição de você amar as pessoas independente de quem elas são, do que elas fizeram. Assim fez Jesus quando estava na cruz do Calvário, sendo esquartejado, sendo morto pelas pessoas que faziam parte da sua família, que são os judeus. Eles mesmos tiraram a vida do Cristo, e Jesus lá na cruz do Calvário faz questão de olhar para aquele povo e dizer, olha para o Pai, para Deus, e diz: Pai, perdoa esses porque não sabem o que fazem. Isso é amor de verdade. Amor para Jesus é isso, é a capacidade de você perdoar até mesmo os seus inimigos. Outro personagem fantástico que fez isso, pois talvez você poderá estar querendo me questionar e dizer, mas foi Jesus quem fez isso. Eu posso apresentar o diácono Estevão, que ele também estava sendo apedrejado, e no momento em que ele estava sendo apedrejado, o texto é bonito de ler. O texto é enfático quando disse que Estevão colocou-se de joelho e disse: Pai, perdoa estes. Estevão sendo apedrejado e de joelho, ele pede perdão a Deus para aquele povo. O que é amor para Jesus? Amor para Jesus é isso, é a disposição de você perdoar até mesmo os seus inimigos. É importante nós notarmos quantas pessoas às vezes que são nossos inimigos, que eles são inimigos da igreja de Deus, e por que razão nós precisamos de perdoá-los? Porque um dia eles poderão ser nossos amigos. Basta nós perdoá-los e orar por eles. Foi assim que aconteceu com Paulo, antes chamado Saulo. A Bíblia disse que ele perseguia a igreja de Deus, que ele arrastava os crentes de dentro das sinagogas, de dentro das igrejas, e as açoitava. Mas Saulo foi alcançado pelas orações dos crentes. Paulo foi alcançado por Jesus Cristo, e um dia ele teve que se render. E quando ele se rendeu aos pés de Cristo, aquele inimigo da igreja se tornou amigo. Aquele inimigo de muitos cristãos da época que muitas das vezes ficaram pensando, inclusive quando Paulo, chamado agora Paulo, vem para a igreja, alguém diz, mas não era ele o perseguidor da igreja? Conforme Ananias questionou Pedro,
E Jesus então disse assim: não, vai, porque este será um vaso, este será o amigo da igreja, este será os seus amigos. Agora mudou, ele não é mais perseguidor, ele será perseguido. Eis aí a grande questão. Amar para Jesus é a capacidade de perdoar, porque quando nós temos a capacidade de perdoar e orar para as pessoas, elas podem tornar-se amigo nosso e amigo da igreja de Deus. Isso para Jesus é amar. O que é amar para Jesus? Amar para Jesus é você ter a capacidade de estar junto às pessoas que você ama até o final. Quantas pessoas que serviam a Jesus e abandonaram pelo caminho. E amar para Jesus é estar com Ele até o final. Amar para Jesus é você estar com as pessoas que você ama até o final. A Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus, Ele os amou até o fim. A você que me ouve nesse momento, Jesus te ama até o fim. Jesus, Ele está pronto para te abraçar enquanto há vida, há esperança. Jesus espera por você. Jesus intercede por você. As orações ainda do próprio Jesus, ela ainda serve para os dias de hoje, quando lá ele diz: oro não somente por este, mas por todos aqueles que hão de herdar a salvação, e você é um. Amor para Jesus é essa capacidade de amar até o fim. Conta-se que um senhor estava com a sua esposa internada, ela estava com mal de Alzheimer e já não o conhecia mais. Mas todos os dias ele ia lá visitar a sua esposa. E alguém então chegou nele e disse assim: mas não tem necessidade do senhor vir visitar a sua esposa, ela já não o conhece mais. E ele então diz: ela não me conhece, mas eu a conheço. Amar é você estar junto à pessoa que você ama até o final. E na concretização dessa história, alguém faz a definição que o verdadeiro amor não se resume ao físico, nem ao romântico. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo que o outro é, de tudo que foi um dia, do que será amanhã e do que já não mais o é. Isso é o verdadeiro amor. E eu queria terminar ainda dizendo o que é amor para Jesus. Amor não é você dizer que ama Jesus. Amor não é você estar na igreja apenas glorificando. Não, isso não significa amor. Amor é uma ação realmente na prática, é uma ação de obediência, de submissão à palavra de Deus. A Bíblia diz que muitos vão dizer naquele dia: Senhor, em seu nome nós expulsamos os demônios, falamos em línguas estranhas. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado, e pecado é a transgressão da lei. Então, o que é amor para Jesus? Amor para Jesus é a submissão dos seres humanos aos seus mandamentos. Conforme ele mesmo diz: aquele que me ama guarda os mandamentos do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E a Bíblia é taxativa quando está relacionando aos mandamentos. João disse que os mandamentos, eles não são pesados. E lá no livro de Salomão ele disse: de tudo que se tem ouvido,
O fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Resumindo a nossa mensagem, o que é amor para Jesus? Amor para Jesus é a disposição de dar a sua própria vida. Amor para Jesus é você ser o próximo, ter compaixão daquele que necessita do seu auxílio, da sua ajuda. Amor para Jesus é você estar junto a Ele e as pessoas que você ama, não apenas em alguns momentos, mas estar junto a elas até o final. Amor para Jesus é você ter a disposição de guardar os seus mandamentos, de estar submisso à sua palavra. O amor para Jesus é como disse Pedro: não amemos de língua, nem por palavras, mas por obra e em verdade. O que é amor para Jesus? Amor para Jesus realmente é tudo isso que eu fiz menção e muito mais que não temos tempo a dizer. E como disse as Escrituras, quem ama não aborrece e nem vive aborrecendo. Quem ama não usa palavras para dizer, mas usa ações para mostrar. O verdadeiro amor mostra-se nas ações. Quem ama é feliz, e é feliz quem ama. O que é amor para Jesus? É isso que nós aprendemos nesse dia de hoje. Oxalá todos nós, você que ouve a palavra nesse momento, junto a mim, possamos amar com amor ágape. Com amor ágape nós não teremos dificuldade nenhuma de cumprir com o amor ensinado por Jesus na sua santa e bendita palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e de toda a sua família.